Olá, galera do sétimo ano A e do sétimo ano B da Escola Municipal Leis Pereira Braga 1. Estamos aqui na semana do dia 12 ao dia 16 para mais uma aula de matemática, né? E nessa aula vamos falar de tratamento da informação, médias e arredondamentos. Especificamente vai ser sobre tratamento de informação, gráficos, né? Para que servem os gráficos e médias. Então, sem delongas, vamos iniciar a aula. Deixa eu aumentar aqui. Então tá aqui, o título é esse: Tratamento da informação, médias e arredondamentos. E aí eu já trago uma pergunta, né? Você sabe o que é média aritmética entre um grupo de valores dados? Ou seja, ele está perguntando se você sabe o que é média aritmética, né? E aí, então, o que seria essa média, gente? A média, ela tem a ver com o valor que está no centro, o valor mais aproximado da realidade, né? Ela tem a ver com isso. Na verdade, ela quer dizer assim, vamos dar um exemplo bem fácil de vocês entenderem. Você já pensou, por exemplo, o aluno ele tira 5, depois ele tira 4, depois ele tira 3, depois ele tira 6. Qual é a média desse aluno? Qual é a nota final desse aluno? Então existe um cálculo matemático que nos permite dizer qual foi o valor, afinal, o valor da média desses 4 bimestres, né? Dessas notas que ele tirou. Será que foi 5? Será que foi 4? Será que foi 3? É isso que vamos ver aqui nessa aula, né? Mas antes de começar pela média, eu trago o gráfico para vocês. Por quê? O gráfico, gente, ele resume a informação num desenho. É isso que o gráfico faz. Qual a informação? Seja de temperaturas dos determinados lugares, seja de biodiversidade, seja de renda familiar, média de renda familiar do Brasil, de algum determinado estado, seja PIB anual, né? Seja uma pesquisa feita com pessoas para ver quais pessoas que gostam de jogar bola, quais que gostam de jogar vôlei, quais que gostam de jogar ping-pong, né? Enfim, pesquisa sobre hobbies, vai jogar tudo no gráfico. E o gráfico ele vai dar uma noção geral do que foi aquela pesquisa. Entendeu? É basicamente isso. Então, o gráfico ele vai resumir todas essas informações. Ou seja, através do gráfico você consegue ter uma noção geral do percentual. Por exemplo, se for feita uma pesquisa numa família para saber do que ela gasta mais, se é na alimentação, se é em guloseimas, ou na alimentação padrão mesmo, naquela essencial, ou então em serviços de telefone, de internet, de aluguel. Aí vai jogar tudo no gráfico, né? Para saber qual é o percentual que determina a área que elas mais gastam, a área que a família mais gasta. Aí só pelo gráfico, às vezes só pelo desenho, você consegue perceber isso. Por exemplo aqui, você nem sabe do que está sendo falado aqui. Eu ainda nem falei, mas você já sabe que no ano de 2004 o número está maior. Opa, então, aí basta saber aqui está se referindo, ao que está se referindo esse número. No caso aqui é bilhões de toneladas de CO2, de dióxido de carbono. Então é isso que vamos tentar entender através do gráfico, né? E aí, curva ruim, que é o nome, né, que eu dei aqui no título. Relatório feito pelo Observatório do Clima mostra que o Brasil, depois de um período de 4 anos de estagnação, o que é estagnação? Estava basicamente constante, parado. O número estava muito parecido. Voltou a registrar aumento de emissão de gases de efeito estufa. Então, ou seja, aqui, vamos lá, vamos tentar fazer uma análise. A análise desse gráfico é sobre emissão de gases de efeito estufa. Ou seja,
são aqueles gases, né, que contribuem para o aquecimento global. Quanto maior a emissão, maior fica o aquecimento global. Aí no início aqui, no ano 2000, ele tinha 2,20, né? Foi registrado no Brasil 2,20 bilhões de toneladas de CO2 equivalente, né? Aí depois, 2001, foi 2,21, aumentou um pouquinho. Aí depois aumentou muito, já aumentou uma quantidade considerável. 2,45 em 2002. Só foi aumentando, ó. Aí 2,68 em 2003. E 2004 chegou no auge lá, 2,86. Estava quase chegando a 3 bilhões. Aí caiu. Aí foi uma notícia boa. Caiu para 2,35. Depois caiu mais ainda para 2,07. Aí em 2007 caiu mais ainda para 1,93. Aí em 2008 voltou a subir 2,03. E 2009 caiu bem. A curva melhorou bastante, ó. O número caiu 0,5, né? Aqui ficou 1 bilhão e meio, né? E aí de 2009 a 2012 o número ficou parecido. É isso que o texto está dizendo, ó. Que no período de 4 anos teve estagnação, ó. 1,52 em 2009, 1,52 em 2010, 1,53 em 2011, quase nada, né, o aumento. E aí 1,45 em 2012, né? Ainda assim, uma pequena redução, mas o número está praticamente igual. Aí depois aumentou, ó. 2013 voltou a aumentar. E aumentou 12 pontos, né? Então aumentou muito. Foi isso que o gráfico está querendo dizer. Então tá vendo aqui, gente? Por esse gráfico você já consegue dizer qual foi o ano que ocorreu a emissão de efeitos de gases de estufa. Foi em 2004, ó, que a barra está maior. E aí tem mais um gráfico para detalhar, ó, por setor econômico. Os setores econômicos que mais contribuíram para o aumento de emissão de gases de estufa. Aí teve aqui, ó, mudança de uso da terra, energia, agropecuária, né, que são os serviços do campo, pesca, né, caça, plantação, tudo isso é agropecuária. Processos industriais, né, e resíduos. E aqui cada setor da economia está representado por uma cor. A mudança de uso da terra está na cor verde, energia está na cor laranja, agropecuária está na cor vermelha, processos industriais está na cor azul e resíduos está na cor lilás. E aí você vê aqui no gráfico de barra, que é o gráfico de circular, né? Pelo gráfico circular, você já consegue identificar que a maior parte do círculo foi pintada de verde, ou seja, a mudança de uso da terra foi a que mais contribuiu para a poluição, vamos dizer assim. Depois foi energia, depois foi a agropecuária, depois processos industriais e uma pequena taxa para resíduos, né? E aí podemos verificar aqui, ó. Olha aqui, a barra está composta por essas cores aqui, ó, verde, laranja, vermelho, lilás e azul. Mas se você prestar atenção, ela tá sendo a cor que mais usou para pintar essa barra foi verde. Por quê? Porque foi a mudança de uso da terra que mais contribuiu. Depois foi a cor vermelha, ó. A cor vermelha significa que é agropecuária, né? Aqui nesse ano, que eu tô falando desse ano, tá? Foi a cor vermelha, no ano de 2004. E depois foi a cor laranja, ó. Por que eu sei que foi a cor vermelha? Porque a barra tá maior. Utilizou mais a cor vermelha para pintar essa barra. Depois foi a laranja, depois foi a azul, depois foi a lilás. Então, ou seja, aí você vai associando, ó, a cor verde tem a ver com a mudança de uso da terra, a cor laranja com energia, aí tu vai associando. Aí você, só pelo gráfico aí, não precisa nem do texto, você já consegue dizer o que o gráfico está resumindo, quais informações que estão no gráfico. Por isso que é importante o gráfico. E aí mais uma situação aqui. Comparação. Agora vamos fazer a comparação. Os países em desenvolvimento, como a China e a Índia, e os já desenvolvidos encabeçam, né, estão no topo, nos primeiros lugares do ranking. A lista de responsáveis
pela maior quantidade de gases de efeito estufa. E aí tem aqui, ó, primeiro lugar a China, segundo os Estados Unidos, terceiro a União Europeia. Na verdade aqui tem vários países aqui, a quarta a Índia, o quinto a Rússia, o sexto a Indonésia, o sétimo o Brasil, o oitavo o Japão, nono Canadá e décimo a Austrália. E aqui tem um percentual, só que o gráfico agora está deitado, ó, a barra, né? Quanto maior a barra, mais esse país contribuiu. Aqui no caso foi a China, 22%. Estados Unidos, 13%. Em quarto lugar, a Índia, 5,4%. A Rússia, 5%. Então, você também consegue verificar comparando. Ó. Qual é a diferença da China para o Brasil? Aí você tem que diminuir o percentual, né? Que vai dar 18,8% de diferença. E assim vai. Tem elevação também, ó. E elevação é que a comparação dos anos vai só aumentando, né? E aí tem relatórios de gases do efeito estufa, que as emissões, né, estão aumentando, né? Eles estão relatando que estão aumentando quando deveriam estar em queda para chegar ao patamar estabelecido para 2020, em gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente. Então, olha só, em 1990 teve 37, né, gigatoneladas de dióxido de carbono. Em 2005 teve 45. Só tá aumentando, ó, tá aumentando e muito. Aí 2010 49 e 2020 58. Ou seja, a meta era 44. A meta não foi alcançada nesse campo, né, de estudo. Ou seja, eles queriam que em 2020 tivesse 44 gigatoneladas de dióxido de carbono de emissão, mas acabou que foi muito mais, né? Foi 14 a mais, 14 gigatoneladas a mais. Então a meta não foi batida. E aí mais informações para vocês. Agora para falar um pouquinho do aquecimento, porque essa matéria aqui eu relatei muito, os gráficos foram trazendo muita informação de aquecimento. E o que seria basicamente? O efeito estufa é um fenômeno natural, né? Mas é potencializado pela concentração de alguns tipos de gases na atmosfera. Ou seja, ele aumenta de acordo com o aumento desses gases, como o dióxido de carbono, que é o CO2, e o metano. E aí eu tenho aqui um desenho da Terra e aqui das setinhas, né, que indicando, cada setinha indica alguma coisa, com um númerozinho. Que o Sol emite luz e calor e uma parte dessa energia é refletida de volta ao espaço. Então, ou seja, ele reflete calor para a Terra e volta para o espaço. Né? O 2 está dizendo que o resto, né, a maior parte em forma de luz, entra na atmosfera e atinge a Terra e vai aquecendo a Terra. Né? O 3 está dizendo, aqui está explicando como que acontece nesse aquecimento global. O planeta, então, emite energia em forma de radiação infravermelha. Parte desta radiação escapa para o espaço. A outra, isso aqui é o 3, ó, que está aqui. A outra parte, que é o 4, que está descendo, a seta descendo, é refletida pelos gases de efeito estufa, mantendo o calor da Terra e causando o fenômeno de aquecimento. Ou seja, gente, por isso que é importante a pessoa não poluir o meio ambiente, evitar queimar matos, árvores, né? Porque aí está contribuindo, o desmatamento contribui para o aquecimento global, né? Os carros, veículos, automotores, por isso que a quantidade enorme de veículos que são movidos a gás, né, ou a gasolina, eles acabam contribuindo para a poluição do meio ambiente, né? Jogar lixo na rua também contribui. Tudo isso contribui e só piora, porque a temperatura fica altíssima, né? Vai derretendo a geleira do mundo e só vai piorando a situação. Então é importante a pessoa evitar, né, fazer essas coisas. E aí eu trouxe todos os gráficos aqui em uma tela para vocês, ó, todos os gráficos. E aí eu trouxe algumas perguntas para vocês irem respondendo. Que é em que ano o Brasil emitiu
a maior quantidade de CO2 na atmosfera? Aí você vai verificar o ano. Através desse gráfico aqui, você vê que foi o ano de 2020. De quanto foi esse valor em bilhões de toneladas? 58. Tá vendo como é fácil de verificar? Por que eu sei que foi 2020? Porque a barra está maior. E aí basta verificar o número. Faça o arredondamento para uma casa decimal do valor de emissão de CO2 no ano de 2013 no Brasil. Aí você tem que fazer uma estimativa, né? Você percebe que de 2005 a 2010 está só aumentando. De 2010 a 2020 também está só aumentando. Então, obviamente, a emissão de CO2 no ano de 2013 foi maior que 49, né? E menor que 58. Aí você tem que verificar esse arredondamento. Aí pergunta, qual é a diferença entre a China e o Brasil na emissão de gases de efeito estufa? Eu até falei isso em momentos atrás. Faça o arredondamento desse valor para o maior inteiro. Analisando o gráfico, qual o total de emissões brutas de CO2 no ano de 2012, fazendo o arredondamento para o interior mais próximo. E aí tem a quinta pergunta, em que ano a emissão de CO2 foi a menor? E aí é fácil verificar que foi no ano de 1990, né? Destes anos que estão aqui sendo relatados. E quanto foi essa emissão? Aí você vê que foi 37, né? Faça o arredondamento para uma casa decimal. Qual é a média em porcentagem de emissão de gases de efeito estufa dos 10 países mais poluidores? Aqui vai entrar uma pergunta que tem a ver com mais um cálculo que eu vou ensinar a vocês, que é a média aritmética, né? Que tá nos próximos slides. Qual é a média em porcentagem da quantidade de emissão de gases de CO2 entre o primeiro e o 10º país? Aqui está querendo saber a média em porcentagem da emissão de gases de efeito estufa dos 10 países mais poluidores. No caso, são esses 10, né? Então, como é que nós faríamos isso? Deixa eu abrir aqui o quadro, né? Que eu consigo mostrar melhor para vocês. Gente, a média aritmética significa você pegar todos os valores, você vai somar todos os valores. Então, eu lembro lá que o primeiro número foi 22, né? Mas, deixa eu verificar os outros números aqui. 22, 13, 10, 5,4, né? 22, 13, 10, 5,4, mais. Então, gente, eu adiantei aqui os números para não ter que ficar perdendo tempo escrevendo, tá? Então, eu adiantei todos os números aqui, gente. Como é que faz a média aritmética? Esses números são do percentual lá daquele gráfico, dos países que mais contribuíram para a poluição, né, para a emissão de gases de efeito estufa. Então, aqui, gente, nós precisamos somar todos esses valores e dividimos no final, né, pela quantidade de valores que nós colocamos aqui, ó. Quantos valores nós colocamos? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu tenho que dividir por 10. Somar isso aqui tudo e dividir por 10. Vamos somar. 22 mais 13, 35. 35 mais 10, 45. 45 mais 5,4, 50,4. 50,4 mais 5, 55,4. 55,4 mais 3,9 dá 59,3. 59,3 mais 3,2 dá 62,5. 62,5 mais 2,8 dá 65,3. 65,3 mais 1,5 dá 66,8.
E 66,8 mais 1,3 dá 70. 66,8 mais 1,3 dá 68,1. Então aqui ficou 68,1, né? Aí vai dividir por 10, aí vai dar a média. Quanto é que seria a média? A média seria 6,81. Percentual, né? Que ele está em percentual. Então deu 6,81, né? Então essa aqui seria a média. Vamos dar um outro caso. Mais fácil. Vamos supor que em 3 meses de trabalhando, você recebeu o seu salário lá todo mês. Aí no mês 1. Vamos lá, no mês 1. No mês 1 tu recebeu R$1.000. R$1.000 de salário. Aí no mês 2, você produziu menos, você recebeu 800. E no mês 3, você melhorou, você produziu mais, então você ganhou mais, 1.200. Aí eu quero saber qual que é a média salarial. Qual que é a minha média salarial nesses últimos 3 meses? Quanto realmente eu ganhei? Como é que você vai fazer? Você vai somar tudo. Ó. Somar 1.000. 1.000, né? Aqui é 1.000. 1.000 mais 800 mais 1.200 dividido por quanto? Quantas vezes eu recebi o salário? 3. 1.000 mais 800, 1.800. 1.800 mais 1.200, 3.000. 3.000 dividido por 3, 1.000. Então, na verdade, eu recebi R$1.000 por mês. Essa foi a minha média, né? R$1.000 por mês. Então, a média aritmética é basicamente esse cálculo. Você soma tudo que você tem, né? Então, gente, o cálculo ficou esse daqui, ó. R$1.000 foi a média salarial. Aqui eu até esqueci um S, tá? Me perdoe. Mês 3. Então, a média aritmética, ela basicamente reflete, né? Um valor central, um valor mais próximo daquilo que você ganhou, né? Durante os meses. Porque às vezes você ganha 1.000 em um mês e 800 no outro, depois 1.200. Então, você não tem assim um valor, uma referência. A média, ela te dá essa referência. Olha, você ganhou 1.000 no mês, 800 no outro, 1.200 no outro. É como se tivesse ganho R$1.000 por mês. Por quê? Porque o total deu 3.000, né? Se tu ganhasse 1.000 em cada mês, também ia dar 3.000. E aí se tu pegasse 3.000 e dividisse por 3, vai dar 1.000. Então a média, ela nos dá essa noção, entendeu? A média aritmética. Então vamos dar prosseguimento. Vamos voltar lá para a tela de explicação. Então vamos voltar lá. A tela de explicação. Deixa eu aumentar aqui, né? Então, aqui é uma definição técnica do que é média aritmética, tá? Média aritmética é considerada uma medida de tendência central, ou seja, vai dar um valor que está mais próximo ali do centro, né? É muito utilizada no nosso cotidiano. A média de um conjunto de valores numéricos é calculada somando-se todos esses valores e dividindo-se o resultado pelo número de elementos somados. Ou seja, a média de n números é só a soma dividida por n. O que ele quer dizer com isso? Basicamente, ó, vamos supor, se você tiver um filho, né?
você der para o seu filho R$10 de mesada para ele, deu R$10 no primeiro mês, aí deu 6 no segundo. Afinal de contas, qual é a média de mesadas que ele ganha? Aí você tem que somar tudo e dividir pela quantidade, ó. Quantas mesadas eu dei para ele? 2, ó. 1, 2. Então aqui é 2. Então você vai somar tudo, que dá 10 mais 6 dá 16, dividido por 2 dá 8. Então é como se eu dei R$10 no primeiro mês, depois eu dei 6. É como se eu tivesse dado R$8 a cada mês, entendeu? É isso que a média traduz para nós. E é isso que está dizendo aqui no texto, é a fórmula. Você vai somar tudo e dividir pela quantidade de elementos que você somou. Simples assim. Vamos dar prosseguimento. Aqui é um exemplo mais próximo de vocês, talvez, né? Para calcularmos a média final de um aluno, somamos todas as notas e as dividimos pelo número de notas. Então, se o aluno tirou nos 4 bimestres, isso aqui acontece muito, ó. Aí a escola tem que decidir a média dele, ó. Olha aí, ele tirou 3 no primeiro. Foi péssimo, né? No primeiro bimestre. Aí ele se recuperou. Tirou 5 no segundo. Aí depois ele caiu de novo. Tirou 4 no terceiro. E aí no quarto bimestre ele fechou com chave de ouro. Tirou 8. E aí, afinal de contas, esse aluno está aprovado ou não está? O que a escola vai fazer? A escola vai fazer a média aritmética, para descobrir se ele está abaixo de 5, se ele está com 5 ou se ele está abaixo de 5. Se ele estiver abaixo de 5 é reprovado. Se ele estiver com 5 ou mais, ele está aprovado. Então, como é que a escola, no caso, faz esse cálculo? O professor, ele pega todas as notas e soma. Ó, 3, que foi a nota do primeiro bimestre. 5, que foi a nota do segundo bimestre. 4, que foi a nota do terceiro bimestre. E o 8, que foi a nota do quarto bimestre. Aí ele somou tudo. 3 mais 5, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 8, 20. E aí divide pela quantidade de elementos que ele somou. Ele somou 4 elementos, representando os 4 bimestres, né? 1, 2, 3 e 4. Então, 20 dividido para 4 dá 5. Então, a média final desse aluno foi 5. Então, ele está aprovado. Seria o caso dele estar aprovado, né? Então, vamos dar prosseguimento. Aqui seria a média ponderada, gente. Eu não vou falar agora, senão vai confundir a cabeça de vocês, né? A média geométrica também, não vou falar agora, e nem a média harmônica. E aí eu trouxe alguns exercícios para vocês fazerem, para testarem o conhecimento de vocês, se vocês conseguiram aprender a interpretar um gráfico, né? Então tem aqui o número 1 com a letra A e a letra B. Tem o número 2, né? Que vai trazer uma problemática de média aritmética, que aí está dizendo assim, ó. Em uma empresa, o menor salário é do auxiliar de limpeza, que ele ganha 930. O da secretária é 1.700 e o maior salário é do gerente, 5.500. Qual é a média dos salários desses 3 funcionários? E aí? Qual seria a média? Qual seria o valor mais aproximado ali do centro? Aí você tem que somar 930 com 1.700 e com 5.500. Aí vai dar um valor. E vai dividir por quanto? Por 3. Porque você somou 3 valores, ó. Somou o salário da auxiliar de limpeza, somou o salário da secretária, né? Que é 1.700. E somou o salário do gerente, que seria 5.500. Aí você vai somar tudo e vai dividir por 3. Aqui o número 4 não é para fazer. E aí chegamos ao fim da nossa aula, né? Então, ficou para vocês fazerem o número 1 e o número 2, tá? Gente, então qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer dúvida relacionada ao assunto, vocês podem deixar um comentário no vídeo. Deixe então um comentário no Google Classroom, que eu responderei a todos os alunos, tá bom? Então eu espero que todos tenham aprendido, né, um pouquinho sobre gráficos, sobre tratamento da informação e sobre média aritmética. Espero que todos possam ter aprendido um pouquinho de cada coisa. E até o próximo encontro, tá legal, galera? Até o próximo encontro.